Caros irmãos e irmãs, a vida pode ter momentos assustadores, momentos de inquietação e de crise, em que perdemos o pé e sentimos que estamos afundando. Onde está Deus nesses momentos? Ele se importa conosco? A liturgia deste 12º domingo do tempo comum garante-nos: Deus não abandona nem ignora os filhos e filhas que criou. Ele os ampara com amor fiel, vigilante e criador. Ele vai sempre ao nosso lado, cuidando de nós em cada passo da nossa viagem da vida. O episódio que Marcos nos narra no Evangelho deste domingo passa-se durante a travessia do Mar da Galileia. As tempestades que se levantavam neste mar, causadas pelo cruzamento dos ventos que vêm do mar Mediterrâneo com os ventos que vêm do deserto, podiam aparecer subitamente e ser especialmente violentas. Reparemos, em primeiro lugar, no cenário em que o evangelista Marcos nos situa: no mar ao anoitecer. Por outro lado, a noite é o tempo das trevas, da falta de luz. Aparece como um elemento ligado com o medo, com o desânimo, com a falta de perspectivas. O mar e a noite definem uma realidade de dificuldade, também de hostilidade, de incompreensão e de sombras. Muitas vezes é esse o cenário das nossas viagens durante a vida. O barco dirige-se para outra margem, ao encontro das terras dos pagãos. Marco alude aqui, muito provavelmente, à missão da comunidade cristã, convidada por Jesus a ir de encontro dos homens e mulheres de todas as raças e culturas para lhes levar Jesus e a sua proposta libertadora. Durante a travessia, Jesus dorme. O sono tranquilo de Jesus pode significar a paz e a serenidade que ele pretende transmitir aos seus discípulos ao longo da viagem que faz com eles. Mas também pode querer dizer que os discípulos, ao longo da viagem, têm por vezes a sensação de que estão sós, abandonados à sua sorte, e que Jesus não está com eles, ou não se importa com eles. A ausência de Jesus nunca será realidade. Ele próprio garantiu aos discípulos que estaria sempre com eles até o fim dos tempos. A tempestade significa as dificuldades que o mundo opõe à missão dos discípulos. É provável que Marcos estivesse a pensar numa tempestade concreta, talvez a perseguição de Nero aos cristãos de Roma, durante a qual foram mortos o Pedro e o Paulo, bem como muitos outros cristãos. Isso lá entre os anos 64 e 68. Mas a tempestade refere-se também a todos os momentos de crise, de perseguição, de hostilidade que os discípulos terão que enfrentar ao longo do seu caminho histórico, até o fim dos tempos. Jesus, respondendo ao apelo dos discípulos, acalma a fúria do mar e do vento, com a sua palavra imperiosa e dominadora. Depois de acalmar o mar e o vento, Jesus dirige-se aos discípulos e repreende-os pela sua falta de fé. Por que estáis tão assustados?
Ainda não tendes fé? A comunidade de Jesus tem de estar sempre presente e que, portanto, as tempestades da história não poderão impedi-la de concretizar no mundo a missão que lhes foi confiada. O nosso texto termina com o temor dos discípulos e a pergunta que eles fazem uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? O temor define o estado de espírito do homem diante da divindade. Por isso, o cristão, se por um lado tem consciência da onipotência de Deus, por outro lado, sabe que pode confiar incondicionalmente nele e entregar-se nas suas mãos. A resposta à questão quem é este já está, portanto, dada. O temor dos discípulos significa que eles reconhecem que Jesus é o Deus presente no meio dos homens e a quem os homens são convidados a aderir, a confiar, a obedecer com total entrega. É com esse Jesus, o Deus que está ao nosso lado em cada metro do caminho e que nos ajuda a enfrentar todas as tempestades, todas as crises, todos os medos que viajamos. Ele vai à popa do nosso barco, ao comando. Com ele, viajamos tranquilos, ainda que o barco não pare de balançar nas ondas da vida. Assim seja.